Marhaban, Messal Rei. Hoje estou aqui para apresentar a vocês, né? Como tudo começou. E, bem, vou começar a falar sobre os materiais, né? Onde eu comecei a estudar. Então, gente, antes de eu procurar saber o que era árabe, porque é o seguinte, eu passei assim, a questionar como as línguas orientais se organizaram, certo? Eu não tinha nenhuma noção de, tipo, como eles entendem isso. Eu sempre fui muito curioso com essa parte, como eu disse a vocês ontem. E eu comecei a... do nada, comecei a pensar em Egito. Sério. Do nada, comecei a pensar em Egito. E o que é que acontece? Eu comecei a pensar que tipo de língua eles falavam. Porque quando eu estudei sobre Egito, eu lembro que eles, no Egito Antigo, eles falavam com hieróglifos, figuras. Aí eu tomei a pesquisar se eles ainda utilizavam essa mesma escrita. Eu não juro pra vocês, eu não sabia. Aí eu descobri que no Egito se falava árabe. Aí eu fui e comecei a explorar. Simplesmente peguei mapas, comecei a explorar. Aqui, não só o Egito, como a região toda do Oriente Médio, certo? Aí eu justamente comecei a explorar, vi que tipo de cultura eles tinham, que tipo de, sei lá, encontrei a religião islâmica, e tudo isso meio que me ajudou a estudar, porque funcionou comigo. Eu precisei entrar um pouquinho na cultura deles para poder aprender de verdade o árabe. E eu me acabei gostando muito da forma como eles escreviam. E daí em diante eu comecei a estudar árabe, simplesmente isso. Aí o que é que acontece? Eu, eu comecei a implementar a mesma técnica que eu aprendi o espanhol, eu comecei a usar para aprender árabe. E você começava como essa técnica, Elvis? Eu comecei pela primeira coisa que todo mundo aprende quando vai estudar uma língua. E até nós mesmos quando vamos estudar português, que é o alfabeto. Lembrando, você tem que conhecer as letras, você tem que conhecer a fonética de cada uma delas, a pronúncia de cada uma delas. E foi a primeira coisa que eu fiz, tá? Eu vou explicar mais um pouco sobre o alfabeto em outros vídeos, e hoje eu só tô aqui para mostrar mesmo meu material, certo? Aí eu comecei a estudar o alfabeto, daí diante eu comecei a estudar quantas consoantes, quantas vogais. Aí comecei a treinar a pronúncia, treinava muito, muito mesmo. Pra você ver que eu me interessava tanto que eu ficava tipo de tarde até de noite estudando. Então eu acabei me identificando muito, muito mesmo. E desse jeito não demorou tanto para que eu pudesse memorizar o alfabeto inteiro, né? Decorado já. É tanto que eu sei escrever de cor e salteado. Aí o mais difícil para mim nesse começo foi a pronúncia. Tinha muitas letras diferentes e é um alfabeto totalmente diferente do nosso. Tem letras que não existem no árabe e eles meio que pronunciam outra letra para tentar chegar o mais próximo possível da nossa pronúncia, tipo em latino, português, espanhol, inglês. E daqui em diante vocês vão ver que tem muita palavra parecida com português. E dessa forma vocês vão perceber também que não vai ser tão difícil ler e memorizar. A única coisa que vai te atrapalhar um pouquinho, eu juro pra vocês, gente, são as vogais. Que vogais? As vogais curtas. No árabe você tem vogais longas e vogais curtas. Então, por que que isso vai ser um problemão? No árabe do dia a dia, certo?
Tipo, quando você vai para o Egito, você vai ao mercado, você vai ver os nomes, tudinho, tudo em árabe, certo? Daí beleza. Mas você vai se deparar muito com, assim, palavras que não estão com as vogais ali. É tanto que eu não sei ao certo como eu consegui acertar tanto as pronúncias, mesmo sem saber as vogais, mas isso é meio que uma prática. Eu acho que, eu não sei, eu não tive técnica para aprender essas vogais não. É uma coisa bem complicada, eles raramente escrevem as vogais ali. Então você que vai ter que se virar para poder aprender essas vogais. É só isso que vocês vão se atrapalhar. Depois disso vem o vocabulário, né? São palavras diferentíssimas e você vai ter que aprender palavras muito com pronúncias bem diferentes mesmo. E o que é que acontece? Juntando vogais curtas que não são escritas com as letras e ao mesmo tempo palavras que muitas vezes não tem vogais longas, só tem simplesmente as consoantes lá. Isso meio que complica bastante. Mas eu acredito que com bastante prática você consegue aprender o árabe, tipo, de boa, certo? E foi assim que eu consegui aprendendo, estudando o dia todo. Para você ver que se você gosta mesmo da língua, você tem que se dedicar, gente. Se você não se dedicar, você não vai conseguir memorizar uma palavra. Com o tempo, você vai acabar esquecendo de muita coisa, tá? Eu parei, fiquei um tempão sem estudar árabe por causa da faculdade e meio que meu vocabulário foi todo embora, tá? Eu lembrava de pouquíssimas palavras. Mas depois eu comecei a revisar, tinha palavras que eu não vi a tradução, mas eu acabei lembrando do que era, certo? E o que é que acontece? O vento tá batendo forte aqui. E o que é que acontece? A gramática não sumiu da minha mente. Tipo, eu sabia escrever. Eu continuei sabendo escrever. A única coisa que me faltou foi o vocabulário. Eu esqueci muitas palavras. Aí, outra coisa, os verbos. Os verbos também são um pouquinho complicados, porque eles podem ser escritos de uma forma, com uma letrinha diferente, sabe? Tipo, no eu tem uma letra, no tu tem a mesma letra que está no eu, o você, a mesma coisa. Agora, quando chega no ele, ela, eles, elas, nós... Algumas letrinhas vão mudar, não são todos os verbos não. Fiquem tranquilos. É bem raro isso acontecer. Mas eu acredito que até os próprios árabes, quando vão falar isso, eles preferem falar de uma forma só, tá? Mas tem eu, tu, ele, nós. Não vou dizer vós, porque no árabe eu não vi muito disso. Vós, seis, alguma coisa assim. E o eles. Tá? Então, eu praticamente só conjugo no eu, tu, ele, ela, eles e elas. E nós. Tinha esquecido desse detalhe. Tá? E, por enquanto, eu comecei a me interessar mais sobre o Egito Antigo. Isso meio que me inspirou muito mesmo. Aí eu comecei a pegar algumas anotações da internet sobre os hieróglifos egípcios. Aí eu procurei isso em árabe, né, um alfabeto egípcio, e eu meio que fui tentando traduzir. Mas tipo assim, como estava no computador, eu podia traduzir diretamente do computador. Aí eu traduzia, botava em árabe, traduzia, botava em árabe, só para eu saber que palavra era qual, tá? Palavras que eu não conhecia. Eu não conheço ainda muitas palavras. Mas com muito esforço, todo dia você estudando, você consegue aprender muita coisa, certo? E, inclusive, depois de entrar um pouquinho na cultura... Oi? Desculpa, gente, meu irmão teve que entrar pra ir no banheiro. Bem, enfim, eu perdi um pouquinho o foco aqui, mas vou tentar relembrar onde foi que eu parei. Bom, se eu tentar lembrar aqui, caso eu lembre, você já sabe.
Depois eu posso falar no outro vídeo também, certo? E tipo assim, gente, depois de mergulhar um pouco na cultura, isso vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Ah, lembrei. Quando eu tentei entrar na cultura, eu também quis dizer que precisei aprender um pouco sobre a religião islâmica. Por que isso? Não sei se vocês já ouviram falar no Alcorão Sagrado. É um livro sagrado para os muçulmanos e é um livro que você vai encontrar completamente todas as vogais escritas em cada palavrinha, certo? Tipo, pode ser um árabe meio antigo, mas ele tem bastante palavras que já estão com as vogais e você pode treinar junto com ele, tá? São palavras antigas, mas ele vai servir muito para vocês. Inclusive, eu tô aqui para apresentar um caderninho para vocês. E ele é um caderno extremamente desorganizado, ou seja, é um caderno de rascunho. Não liguem, porque eles literalmente é a pior coisa que vocês vão ver. Mas ele me ajudou muito durante o meu trajeto. Até aqui, né? Ainda tem muita coisa. Era um caderno que eu estava usando no colégio e agora sobrou folha, eu precisei usar, né? Eu vou jogar um caderno com tanta folha assim, sobrando fora. E cadê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês. Tô com ela por aqui. Cadê? Não. É muita anotação aqui, nossa. Ah, achei. Então, gente, é isso daqui. Eu praticamente escrevi uma página inteira do Alcorão. E também pude aprender um pouco da caligrafia islâmica. Isso daqui faz parte da caligrafia islâmica. A forma com que se escreve algumas letras, elas podem sair com um formato diferente, tá? Mas é da caligrafia que você está aprendendo. Porque são vários tipos de caligrafia árabe. Se não me lembro, tem o nome de algumas. Caligrafia islâmica, caligrafia cúfica, que parece igual da bandeira do Iraque. Não sei se vocês já viram a bandeira do Iraque, que está escrita Allahu Akbar, Deus é grande, tá? E aquilo ali está escrito em caligrafia cúfica, se vocês pararem para perceber. Quer ver outra bandeira? Na Arábia Saudita. Pega a bandeira da Arábia Saudita, eu posso até trazer aqui. Então, essa bandeira da Arábia Saudita, ela tem uma frase, tá? Relacionada é uma frase assim. Ela é muito vista nos países islâmicos. Eu não lembro muito bem como que tá escrito, mas eu sei que tá falando, tá? De Alá e que Maomé é o seu mensageiro. No final eu sei que tem escrito alguma coisa relacionada a isso. E o que é que acontece? Eu peguei essa bandeira e acabei descobrindo que era uma caligrafia islâmica, tá? A caligrafia tradicionalmente islâmica. E tipo, se você parar para desmembrar um pouco, você vai perceber que todas as palavras estão ali, mesmo que você não possa perceber muito, não dá para perceber muito, você pode se perder um pouco, tá? Porque elas podem adquirir formatos diferentes, como aqui. Eu peguei uma página do Alcorão inteiro e acabei treinando. Vou chegar mais perto. Deixa eu focar mais. Aqui. Estão vendo? E não termina aqui não. Termina na verdade aqui atrás. Esse rabisco só foi porque eu errei um pouquinho. Mas nada fora do comum. Tá? Mas depois disso daqui eu não parei não. Eu comecei a estudar outras palavras, muitas palavras. Comecei a pegar jornais em árabe. Tipo o Al Jazeera. Al Arabiya, que é do Catar. E o Misr Al-Akhbar. Notícias do Egito, tá?
Misr, Misr é Egito e al-akhbar é notícia, tá? Então, notícia do Egito. É bem isso. Eu comecei a escrever matérias em árabe, tá? Isso aqui tem o hindi porque eu tava tentando aprender hindi, mas não deu muito certo não. E eu também tava entrando um pouquinho na cultura budista. Aí eu comecei a escrever um pouco. É relaxante, gente, você tentar escrever nessas línguas orientais. É muito interessante. Pra vocês verem, ó. É muita palavra, muita escrita. Eu pratiquei muito, muito mesmo. Tô dizendo, esse caderno é meio bagunçado. Ó, tá rasgado aqui. Aqui. Eu pegava... Mas aqui eu creio que eu só fiz para treinar mesmo. Se eu lembrava o formato de cada letrinha no meio, no início e no fim da frase. Que no árabe tem isso, né? Ela tem um formato diferente. No meio, no final e no início da palavra. Desculpem, da palavra. Aí eu fui treinando. Treinei muito mesmo. Esse caderno está cheio. Não vai dar para eu mostrar tudo a vocês porque é muita coisa. Aqui são algumas palavras, tá? Questão de vocabulário. Eu treinava muitas palavras aqui. Eu não precisei escrever... Vocês estão vendo aqui que eu não precisei escrever as vogais curtas, porque eu literalmente fui na sorte de ficar treinando que tipo de vogal estava aqui. Mas você tinha certeza? Não. Eu estava com o Google Tradutor o tempo todo comigo do lado. Aí eu escrevia lá, já sabia escrever, digitar, né, no celular. E eu digitava até rápido. Eu conseguia escrever rápido no celular. E o que é que acontecia? Eu pegava, traduzia e eu ia treinando ao longo do dia. Tá? Eu lembro de muitas palavras, não lembro todas. Isso daqui vai ser ao longo do tempo. Não é uma coisa que vai de uma noite pro dia, não. É como eu disse a você, você tem que praticar. Se você não praticar, você simplesmente vai esquecer tudo. Pode esquecer tudo, sim. Ou pode simplesmente esquecer o vocabulário, mas a gramática continuar. Mas isso não é o nosso foco. Se você realmente está querendo aprender uma língua, você tem que ficar praticando todos os dias. Ou toda semana, alguns dias da semana. Aí, até os números, eu comecei a praticar também. Eu lembro dos números e os números são uma coisa assim, que é bem parecido com, tipo, segunda, a gente pensa o quê? Número 2. Terça, 3. Quarta, 4. Aqui no árabe é a mesma coisa. Tipo, eu acho que é o sábado, sabat, alguma coisa assim. No árabe, o número 1 é o wahid e ele está relacionado mais com o domingo, certo? Se não me engano é isso. A segunda se chama Ifnain. Ifnain é o número 2 no árabe, tá? E é o mesmo, quase parecidíssimo com o nome o dia da semana, que é segunda-feira de lá, certo? Aí eu fui treinei também. Muito aqui, isso aqui é tudo vocabulário, tá? Verbos, tudo junto. Eu não separei não. Aqui mais algumas, tá? Os treinos, olha esse daqui. Eu escrevia muito em árabe. E tudo ao contrário. Eles escrevem ao contrário, né, gente? E não foi tão difícil pra mim, não. Eu gostei muito, me identifiquei. Eu percebi que eu precisava organizar isso tudo, então acabei criando tipo um dicionário para mim mesmo, tá? Esse caderninho, ele tem um alfabeto primeiro, ó, desde onde eu comecei, tá? Onde eu comecei e até onde eu tô, até hoje. Pronomes, tudinho. Eu anotei tudo aqui, ó, ainda anoto tudo aqui, tá? Eu não conheço a gramática inteira, não. Eu estou aprendendo ainda. E quero que vocês venham aprender junto comigo, certo? Aí, tem outros cadernos e eu fazia muitos flashcards, tá? Isso aqui é um papel, né, de academia, mas sobrou tanto que eu não podia jogar fora, né, gente? Eu quis aproveitar. Agora eu coloquei o nome aqui na frente já. Desde que ter costume de colocar atrás e ver a tradução depois. Eu não. Eu li a primeira frase e não olhava a tradução.
tá? E se bem que nesse papel, mesmo se eu quisesse, não poderia, porque tem uma figura atrás, tá? Aqui eu separei nome de países, verbos, palavras do dia a dia, substantivos e só, para eu poder treinar, certo? Eu ficava tirando os verbos, eu ficava conjugando toda vez. Tem dias que eu me concentro em uma coisa, tem dias que eu quero ler um pouco de jornal em árabe. E você tem que fazer isso, se organizar de alguma forma, tá? Comigo funciona assim. Eu vou fazer alguns estúdio vlogs, caso vocês queiram. Me perguntem se vocês preferem que eu faça live ou estúdio vlog, tá? Narrado eu faço também, para vocês aprenderem junto comigo, porque eu sei que tem gente que gosta muito e raramente encontra em árabe, e via mais japonês, coreano, mandarim. Então eu estou fazendo aqui justamente para ver se vocês se identificam ou motiva vocês de alguma forma, tá? E esse é o caderno atual que eu estou utilizando, tá? Assim, gente, isso daqui é para minha gramática, é a minha gramática, meu dicionário aqui. Esses cadernos aqui, tudo isso daqui é para eu investigar a língua mesmo, a gramática, para aprender tudo relacionado ao árabe, tá? E o que eu aprendo, eu coloco aqui, tá? Acho que não tem mais nada para eu explicar a vocês, né? Os próximos vídeos vão falar um pouco mais sobre a língua. Já apresentei meu material para vocês, tá? E por enquanto acho que só isso. Já apresentei alguns meus flashcards, tá? Tudo em árabe. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, para esse vídeo não ficar muito longo. E até a próxima.